muito bom estar aqui. Essa é a casa do Senhor Jesus. Aplauda mais forte a Ele. Aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia, a Ele pertence toda a glória, majestade e poder. Comece a adorar ao Senhor aí onde você está. Vamos adorá-lo, vamos declarar o quanto nós o amamos, o quanto é bom estar aqui, o quanto o Senhor nos preparou para esse dia, dias que serão de... Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças em mim.
Estamos aqui por Ti, Senhor, nesta manhã. Queremos derramar os nossos corações em Tua presença, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos Seus pés. Eu canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando Tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele: é o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos Seus pés. Eu canto uma nova canção, adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando Tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã. Te entronizamos, te exaltamos, te glorificamos, porque não há outro Deus além de Ti, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. A Ti seja sempre os nossos corações e as nossas intenções, em nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eu não sei se eu continuo ou se eu passo a palavra. Pode mais um? Tá bom. Nós aprendemos pela palavra de Deus que sempre que Deus vai se manifestar e falar conosco, Ele tem as suas formas de falar. Fala pela sua palavra, pela comunhão, pela oração. Mas Deus também fala por intermédio da vida dos nossos líderes, daqueles que Deus levanta para nos pastorear. E essa canção que eu acabei de cantar retrata bem esse momento quando Samuel vai, quando Deus fala com Samuel na casa de Eli. É isso? Samuel era o profeta? Agora estou me confundindo aqui. Vocês são pregadores, eu sou ministro de louvor. E quando ele acorda, ele vai até Eli e fala: Eli, você está me chamando? E ele fala: não te chamei. E ele volta a deitar. E depois novamente ele ouve uma voz chamando Samuel. E ele torna a ir a Eli, o sacerdote. E ele fala: Samuel, não te chamei. E pela terceira vez ele ouve aquela voz e ele vai ao sacerdote
E o sacerdote, entendendo, fala para ele: quando você ouvir essa voz, você diga assim: fala que o teu servo ouve. E o que é interessante é que Samuel ouvia a voz de Deus se assemelhando à voz do sacerdote. Quando Deus o chamava, ele pensava que era o sacerdote chamando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus fala conosco e quer se manifestar a nós, Ele usa uma voz de autoridade que está sobre a nossa vida. E nós precisamos honrar a autoridade de Deus por intermédio da vida dos nossos sacerdotes, daqueles que Deus levanta para nos abençoar. Porque a voz de Deus é semelhante à voz do seu pastor, é semelhante à voz do nosso sacerdote. E como é bom ter pastor, como é bom ter mentores, como é bom ter líderes levantados por Deus para nos abençoar e para nos pastorear. E esta é uma reunião de líderes, de mentores, e eu sei que Deus vai nos pastorear nesses dias, em nome de Jesus. Dê um aplauso forte a Ele. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
amanhã preparado para mim, preparado para mim. Forte ao Senhor, a Ele seja sempre o nosso louvor. Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos pastores, amém. Que manhã preciosa, que dia precioso, que oportunidade singular que Ele está nos dando. Esse dia seguramente não se repetirá. Então eu quero te convidar a fazer 3 coisas. Primeira delas, liga um modo aí no seu coração que é o modo esponja. Absorva o máximo que você puder. Liga esse dispositivo, todo mundo tem esse dispositivo dentro do coração, que é o dispositivo esponja. O que uma esponja faz? Absorve. 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 Então eu quero em primeiro lugar te convidar a ligar o modo esponja, amém? Segundo lugar, eu queria te convidar a colocar a lente de Cristo, porque se você enxergar tudo com os olhos do Senhor, tudo fará sentido para a tua vida, fará sentido para a minha vida. Então para quem usa óculos é mais fácil essa linguagem, para você que não usa, imagina se você colocar uma lente e você enxergar 100 vezes mais do que você enxerga. Então eu quero te convidar a colocar as lentes de Cristo e absorver tudo que Deus tem para fazer com a gente nessa manhã. E por último, eu quero te convidar a tirar a armadura. Todo mundo aqui é um guerreiro de Deus. Você é um pastor, uma pastora, um homem e uma mulher de Deus, de Deus. E você é um guerreiro e uma guerreira. Só que muitas vezes a gente está todo o tempo com a nossa armadura, mas hoje e nesse momento é hora de você tirar um pouquinho a armadura. Pode guardar ela. Você está num ambiente seguro, você está num ambiente de amigos, você está num ambiente de pessoas que te amam profundamente e que querem ver teu ministério explodir para a glória do nome de Cristo Jesus, amém? Então pega a armadurinha, coloca um pouquinho de lado e absorve tudo que Deus tem para fazer na nossa vida nesses dias, amém? Pode se assentar por gentileza. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando Chalela, sou o pastor auxiliar da Rescue Church em Miami. Meu pastor e minha pastora estão aqui, pastor Zé Carlos e pastora Cláudia. Esse evento que vocês estão participando é o Café de Pastores que abrem a conferência RC Brasil. E o objetivo dessa conferência é incentivar, motivar, treinar e impulsionar a tua e a minha vida no modelo de liderança de Jesus. Então eu quero literalmente dar boas-vindas. Quero que você se sinta abraçado. Alguns eu já abracei, eu confesso para os pastores que o distanciamento social está sendo um desafio para mim, porque eu sou aquele pastor que gosta de abraçar, né? Porque eu acho que a maioria é assim também. Então o distanciamento, né? A gente fala, e aí, vou, não vou, vou, não vou. Na dúvida a gente vai. Então, sinta-se abraçado, sinta-se bem-vindo,
sinta-se querido. Aqui nós temos presidente da Coriade, boas-vindas, todo o pessoal que está junto. Temos o pastor que representa o ministério da Assembleia de Deus em Vila Alzira, Santo André. Quero te dar boas-vindas. Quero dar boas-vindas ao pastor Alves, que representa o Conselho de Pastores da cidade de Osasco. E quero dar boas-vindas a cada um dos pastores que estão aqui nessa manhã. Quero te dizer que você é precioso. E que nós vemos na tua vida, além de um chamado profundo de Deus, nós vemos o crescimento de Deus na tua vida e no teu ministério. Amém? Queria agora te chamar a atenção. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, meu querido e minha querida. Quero aqui apresentar um pastor que tem feito um trabalho, como todos vocês, e aí, lá no estado do Rio de Janeiro, nós somos conectados por uma ovelha da igreja dele. Ele deu uma mentoria para nós abençoadíssima, e a partir daquele dia eu virei teu fã, meu amigo. Você acredita? Foi automático o negócio lá. Então eu quero chamar aqui o pastor Josué Valando Júnior. Uma salva de palmas a Deus pela vida dele. É o pastor da igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro, um ministério, tem feito um trabalho relevante. Tem um programa às 10 horas da manhã na Rede TV, é isso? Que chama Atitude, Tempo de Atitude. Então, Rede TV, 10h30 da manhã, sábado, né? Sábado, 10h30 da manhã, Rede TV, Tempo de Atitude, pastor Josué Valando Júnior. Pastor, God bless you. Com bênção em inglês, agora que fiquei internacional mesmo, né, gente? Meu pastor querido, muito obrigado pelas palavras generosas. Eu estou lembrando aqui de um pregador que antes de assumir o púlpito, falaram um monte de coisa boa dele, sabe? Elogiaram demais, elogiaram demais. Aí ele assumiu o púlpito e falou assim: Senhor, perdoa esse pastor que falou esse negócio todo de mim. Aí depois ele falou assim: e Senhor, me perdoa porque eu gostei. Eu estou aqui desse jeito. A generosidade dos irmãos é muito grande e as palavras são extremamente desafiadoras, porque elas vêm com tanta generosidade que nos trazem mais para compromisso do que propriamente para vaidade. Traz para responsabilidade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse primeiro encontro, né? Já tem um encontro de pastores, né? Na região, mas hoje vamos ter o Rescue Connection, né? E eu estou muito grato a Deus. Vou entrar para a história. É o primeiro encontro, né? Entrei para a história. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Quero agradecer também ao apóstolo Gilson, né? Por nos receber aqui de forma tão generosa. E meus irmãos, estão aqui as pessoas que Deus queria tratar para algo maior. É isso que você precisa botar na sua cabeça nesse momento. Estamos aqui nós, que o Senhor designou para alguma coisa relevante, potencial, exponencial, a partir desse encontro. Eu estou acompanhado ali de uma ovelha muito querida, é um membro da igreja muito ativo, muito responsável, muito fiel a Deus, que é o Luizinho. Fica de pé, Luizinho. Ele, tira a máscara para o pessoal ver seu rosto, isso, aí pronto, é rapidinho, isso, esse é o Luiz. O Luiz, ele tem uma plataforma de gestão de igreja, chamada Atos 6, que faz a gestão da nossa igreja, e é extremamente eficaz a plataforma dele. E ele também tem um sistema de controle de eventos. Então, todo evento da nossa igreja, e de muitas igrejas no Brasil inteiro, são controlados pelo e-inscrição. As pessoas vão na internet, fazem a inscrição, ele repassa o dinheiro, faz os relatórios mais variados. Então ele não me pediu para fazer essa propaganda não, mas eu decidi fazer, Luizinho, que você merece, tá? E os pastores aqui que quiserem usar a sua plataforma serão muito abençoados, né? Gente, deixa eu botar uma aguinha aqui.
Final de ano a vozinha da gente vai ficando meio baleada, né? Meio baleada. Eu dei uma descansada de uns 5 dias aí, semana retrasada, mas não foi suficiente não. Então, vai chegando o final do ano, a gente vai ficando assim, psicologicamente já preparado para tirar uns diazinhos de férias, para dar aquela recalchutada e voltar para o ano novo e viver um novo tempo. Queridos, eu queria dizer para os irmãos que essa pandemia, ela não é um tempo ruim. Essa pandemia não é um tempo ruim. Mas, pastor, mas tem gente morrendo, tem gente isso, tem gente aquilo. Olha, pode ter um monte de coisa acontecendo, mas a pandemia também é um tempo que a gente está conseguindo validar um monte de coisa. Por exemplo, um monte de casamento falido, agora eles estão vendo que estava falido. Porque eles tiveram que ficar dentro de casa e perceberam que um não aguenta mais o outro. Por exemplo, um monte de igreja que estava resistente ao mundo digital. Não vou transmitir culto não, quem quiser que venha aqui. Fechou. Um monte de igreja fechou, porque ficou preso no seu sistema e esqueceu que nós temos que pregar o evangelho de todas as maneiras que a gente puder. Se o cara não vai mudar de vida, se o cara não vai querer uma nova postura, isso é problema dele. Nós temos que semear o evangelho, pregar o evangelho. O apóstolo Paulo falou, até por inveja, quiser pregar, prega, que se dane. Importante que o evangelho está sendo pregado, sim ou não? Está na nossa Bíblia. Então um monte de gente também se atualizou. Eu estava em Portugal, eu tinha 17 mensagens em 15 dias. Eu ia pregar Portugal, Luxemburgo e Reino Unido. E no meio do iniciozinho das minhas pregações lá, estourou a pandemia. Voltei para o Brasil num sábado, morto de cansado, comprei uma passagem urgente lá, que estava difícil voltar. Fui para o culto no domingo totalmente online. A gente já fazia online, mas tinha o presencial, né? Agora só online. Segunda-feira dei uma descansada, terça-feira reuni a equipe, falei, a partir de hoje, somos uma igreja totalmente online. Esquece tudo mais. Vamos pensar de forma online. Nós crescemos na nossa igreja 3 anos em 3 meses em termos de comunicação. As minhas redes sociais explodiram, um monte de coisa aconteceu. Vídeos que eu fui produzindo tiveram 2, 3 milhões de visualizações. Coisas que eu não fazia antes foram acontecendo. Tem um vídeo meu que um dia desse o cara copiou, botou no TikTok dele. Só no TikTok do cara o meu vídeo tem mais de 600 mil visualizações. Então, e alguém falou assim, você ficou chateado? Eu falei, eu fiquei feliz da vida, queria que o TikTok todo copiasse. Queria que todo o TikTok do mundo copiasse. Nós estamos aqui para semear. Amém, irmãos? Então eu preciso que você esteja muito atento a esse tempo. Eu vou pedir que os irmãos que estão aqui agora peçam a Deus, para Deus fazer um novo tempo com você a partir de hoje. Eu vou pedir que você faça uma oração dizendo, olha, pastor Josué está aí, a voz está baleada, eu vim aqui, mas eu queria muito receber alguma coisa que vai mudar minha vida. Eu não queria mais um café de pastor, o café você tomava em casa. Tudo bem que a generosidade do apóstolo Gilson de receber aqui é tão boa, legal, mas tomava em casa, ficava de pijama. Nós precisamos sair daqui com uma decisão. Você não vai sair daqui com o que você vai ouvir, você vai sair daqui com o que você decidir. Se você decidir alguma coisa muito forte com Deus, amém. Se você não decidir, perdeu. Amém, irmãos? Vou pedir que lá atrás o pessoal me ajude, não deixe ninguém conversar lá atrás, porque acaba reverberando o som para cá. Então vou pedir para o pessoal aí me ajudar nisso aí também, porque hoje Deus tem algo forte para fazer aqui. Amém? Então curva a tua cabeça, faz a tua oração, pede para Deus, muda a minha história hoje aqui, Deus. Senhor, teu povo está pedindo, agora é a hora que a gente precisa do toque do teu Espírito. Final de ano, todos nós estamos cansados de muito trabalho, mas nós estamos
vibrantes para viver alguma coisa muito forte ainda esse ano. Vem sobre nós, nós oramos no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu sou pastor desde 10 de dezembro de 97, foi quando eu fui consagrado. Então já são 23 anos. Sou filho de pastor, fui criado na Igreja Batista de Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, depois na Igreja Batista de Tauá, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu não queria na minha vida é ser pastor. Eu não queria ser pastor porque eu sabia o que é ser pastor. Tem muita gente que não sabe, ele vê aqui o pastor na hora da homenagem, né, na hora do presente, do dia do pastor, ele fala, rapaz, é meu sonho isso aí, ó. É bom demais, eu queria ser esse negócio aí. Ele fica sabendo que o irmão da igreja levou o pastor na churrascaria e fala, rapaz, é meu chamado, é Deus falando comigo, mas ele não sabe o que é ser pastor. Mas o meu pai é pastor raiz, daquele que visita, daquele que atende o povo na porta da igreja, daquele que faz gabinete, daquele que sabe o nome das pessoas, daquele que sofre pelo sofrimento dos irmãos. Então eu sabia onde eu ia me meter se eu fosse pastor. Eu era analista de sistemas, ganhava muito bem, trabalhava na multinacional americana, depois fui trabalhar num banco de investimentos. Eu com 20 e poucos anos, já estava com meu apartamento quitado, numa região nobre da Ilha do Governador, carro zero, minha mulher carro zero, e algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que você abandonou isso? Fácil de responder, porque eu não seria feliz fazendo mais nada na minha vida que não fosse ser pastor. Dinheiro nenhum, oportunidade nenhuma, aplauso nenhum, fama nenhuma, ia mudar a minha vida. A única coisa que ia me trazer realização era ser pastor. E quando a gente ia para o ministério pastoral, na época que eu fui, hoje tem muita gente esquisita aí, mas na minha época a gente ia disposto a tudo. A gente ia para o seminário sem saber se ia ser pastor no Afeganistão, se ia ser pastor na Europa, se ia ser pastor na África, se ia ser pastor num lugar de perseguição. A gente ia para o seminário dizendo, eis-me aqui. A gente não ia já com alguma vaga garantida por alguém que mandou para o seminário, vai lá que eu vou te colocar numa igreja boa em tal lugar. Não. Tinha isso não. E eu saí do seminário e eu fui pastorear em Ipatinga, Minas Gerais. Deixei meu emprego, minha mulher deixou o emprego dela, fomos para lá, fui para ganhar 1/3 do que eu ganhava. E lá eu passei os dias mais felizes que você pode imaginar. Eu fiquei 5 anos e meio lá, e a igreja era a minha família, e eu me envolvi com todo mundo, eu me meti em tudo, e eu me tornei amigo dos políticos, dos empresários, dos pobres, do rico, dos médicos do principal hospital da cidade. Eu vesti a camisa do pastor da cidade. Ué, mas não tinha mais pastor? Tinha um monte, mas eu era o pastor da cidade. Você tem que ser o pastor da cidade, o outro também é. Você tem que ter uma visão de cidade, você tem que ter um compromisso com a cidade, você tem que amar a sua cidade. Um dia a tia da minha esposa foi lá em Ipatinga, e aí a gente conversando, ela virou para minha esposa e falou assim, o Júnior está falando de Londres ou de Nova York? Porque eu falava de Ipatinga com tanta alegria, que ela falava assim, é Nova York, é Londres? Não, é a minha cidade. Tem muita gente que não ama o povo que tem, não ama a igreja que tem, não vai dar certo nunca. Tem muita gente que está sempre de olho na igreja que o outro tem. Porque o bairro do outro, o povo tem dinheiro. Porque no bairro do outro, as casas são bonitas. Porque no bairro do outro, o povo é assim. Então, sempre. Por isso que não flui onde você está. Porque você está de olho no que Deus não te deu. Deus te deu isso aqui, para fazer acontecer aqui. Meus amados, fui para lá. Cheguei lá, a igreja tinha menos de 200 pessoas. Fiquei lá 5 anos e meio. A igreja cresceu bastante.
praticamente triplicou o número de pessoas, batizamos tanto, me tornei uma pessoa conhecida na cidade, quanta coisa boa acontecendo, eu estava feliz demais. Aí eu fui no congresso da CEPAL, cheguei na CEPAL, pastor Zé Carlos, ouvi um homem chamado Irmão André, Brother Andrew. Escutei o irmão André, ele começou a falar das experiências dele com Deus, experiência com Deus, eu sentado ali na CEPAL, ouvindo aquilo, falei, nem crente eu sou. Eu nem crente eu sou. Que isso, você renunciou uma bela empresa, um belo salário, está perto dos seus pais, dos seus amigos, morando na sua casa própria, tudo, para ir para Minas Gerais? Isso não foi nada. Cheguei lá, uma igreja boa, avançou rapidinho, melhoraram o meu salário rapidinho, que a igreja aumentou a arrecadação, eles foram melhorando minha vida, povo generoso, pão de queijo toda hora, queijo, doce de leite, rapaz, que vidão que eu estava, maravilha, que renúncia que nada. Ué, mas não foi renúncia? Que renúncia? Foi mole, tranquilo. Aí eu vou lá, volto para Ipatinga e faço uma oração. E a oração que eu faço diante da igreja é: Deus, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Rapaz, tem oração. Você quer ter experiência de oração? Você quer? Você não perde bênção não. Você fala assim: Deus, quero pagar um preço. Rapaz, ele ouve rapidinho. Ele ouve rapidinho. É só você pedir umas coisas assim, que ele vai te entregar uma resposta. Fica tranquilo e rápida. E eu volto da CEPAL, pedi para ir na África pregar e pedi para correr algum risco. Orei na igreja no domingo, eu estava doidinho. Na segunda-feira eu fui para a praça pregar, que nem eu pregava quando eu era menino, lá em Marechal Hermes. Falei: quem quiser vai comigo, bota som não, irmão, é abordando as pessoas. O telefone toca, não, recebo um e-mail, uma pessoa dizendo: quer ir para a África comigo? Reservei o dinheiro da sua passagem. Ali o primeiro milagre aconteceu. Mais 2 semanas, alguém me liga, um amigo, e fala: você não quer conhecer uma igreja no Rio de Janeiro, não? Ela se reúne numa escola municipal. O pastor, um missionário, um homem de Deus que começou a igreja, ele voltou para os Estados Unidos, a igreja está sem liderança, e a gente acha que você tem o perfil. E eu fui, e cheguei lá para conhecer a igreja, e quando eu fui conhecer a igreja, ela reunia numa escola municipal, precária. Pensa num lugar para você não ficar, tudo sujo, as paredes do banheiro assim, com desenhos terríveis, palavrões. Quando eu assumi a igreja, a gente chegava para o culto, vinha catando papel, a mão da gente ficava toda suja. Os meus filhos, quando sentavam no chão, levantavam, era um pano de chão que eles viravam. Uma salinha que eu voto nessa sala até hoje, eu voto nessa sala, eu fui lá, é uma salinha de 70 metros quadrados, que um lado era fechado, o outro lado tinha uma janela, então não corria o vento. Botaram uma cortina aqui, e aqui atrás, tudo quanto é móvel quebrado da escola ficava ali. Um dia eu estava pregando naquele lugar, e eu estou pregando aqui, e o povo ali estava lotado esse dia, devia ter umas 32 pessoas mais ou menos, estava lotado. Aí de repente, veio uma barata, aquela barata que toma whey protein, pensa numa barata, ela veio andando assim no culto, falei: rapaz, vai subir na perna de alguém aqui, vai acabar com o culto. E ela vindo, então eu comecei a botar a mão para cá, e fui andando para a barata, e matei a barata, joguei para lá, e continuei pregando. Hoje eu estou rindo, mas no dia foi um desespero, então foram aventuras. Pastor, como é que está hoje? Eu vou te falar como é que está, para depois você entender a mensagem que eu tenho para pregar. 17 anos depois, nós somos 14.300 membros. Nós somos 16 igrejas. No início do primeiro trimestre agora, nós estamos abrindo mais 3.
Já estão engatilhadas já, mais 3. Podia até abrir esse ano, mas deixamos para o início do ano. Então nós vamos para 19 igrejas. O patrimônio da igreja no Rio de Janeiro hoje é mais de 100 milhões de reais. De imóvel, de coisa. Nós temos uma comunidade terapêutica com 40 apartamentos. Cada apartamento que eu acabo, eu coloco 3 pessoas lá para recuperar. Nós temos 80% de recuperação de gente que vai para lá, drogado, viciado em bebida ou em droga. É travesti que vai para lá, eu chego lá, os caras, ó, sou homem agora, pastor. Eita, tá com jeitinho ainda esquisito, mas você é homem. Isso mesmo, você é homem. Cada quarto, 3 homens, um armário com chave para cada um, o banheiro com blindex, dignidade. Estamos construindo uma creche agora para 250 crianças, 3 andares de creche, milhões de investimento. Vai ser a coqueluche do Rio de Janeiro. Não vai se falar de outra coisa no Rio de Janeiro a não ser dessa creche. Creche Novos Sonhos. Nós vamos criar a mentalidade cristã empreendedora em criança pobre. Nós vamos dizer para ele assim: você vai ser o quê? Você vai substituir o apóstolo Gils ou o pastor Zé Carlos? Onde que você vai ser? Você vai ser um grandioso homem de Deus? Você vai ser senadora, minha irmã? Aí a menininha, vó. Nós vamos criar a mentalidade de fé naquelas crianças, nós vamos mudar a história delas. Meus amados irmãos, coisas incríveis começaram a acontecer. Pastor, por que você está dando esse testemunho? Porque eu tenho um recado para você. Cada um de nós precisa se preparar para algo maior. Meu ministério em Ipatinga era bem legal, era bem bacana. Eu louvo muito a Deus pelo que Ele me permitiu. Mas houve um dia em que eu aceitei um desafio que me levou para um outro patamar. Hoje, Deus manda te dizer que nós estamos aqui para profetizar sobre o mundo. Não vai mudar o Brasil pela política. Não vai mudar. Claro que a gente está feliz, que muita coisa está mudando. Claro que a gente está feliz de ter um Ministério da Educação que não ensina ideologia de gênero. Claro que nós estamos felizes de ter um governo que não apoia o aborto. Claro que nós estamos felizes de coisas boas estarem acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, não é a política que vai mudar. Não é a ONG que vai mudar. ONG, então, pensa numa coisa de sem vergonhice. Só tem ONG na Amazônia quase. Você vai lá no sertão do Nordeste lá, cheio de gente pobre, não tem ONG nenhuma. E lá, você vai lá no meio dos índios lá, pouca gente, ONG internacional, preocupada com gente, preocupada com gente chamada nióbio, grafeno, ouro, diamante. O que vai mudar o país, o mundo, somos nós, a igreja, gente. Nós temos a chave para virar esse negócio, só nós, está na nossa mão. Ah, vocês são 25% da população do Brasil. Tudo bem que nisso aí tem uns crentes encardidos, tudo bem. Mas pelo menos diz que é cristão. Se nós somos 25% da população, se cada um ganhar 3, ganhamos o Brasil. Cada um ganhou 3, mudamos o negócio, acabou o problema. Basta cada um ganhar 3, meu Deus do céu, vamos sair hoje catando esses caras, vamos sair hoje mudando esse negócio. Você é a voz profética. Se você não está sendo, se a sua igreja não está sendo, deveria ser. Queridos, nem você sabe todo o potencial que tem. Tem coisas que você só saberá que pode fazer quando tentar. Tem um monte de coisas que você não fez no seu ministério, porque você nunca tentou. Se você tivesse tentado, você veria que é possível. Por isso hoje, eu quero pensar com você, se prepare para fazer algo maior com Deus. Por isso, abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis,
capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pega-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Queridos, na época de Elias e Eliseu, grupos de candidatos a profeta foram montados. Isso aconteceu em Betel, em Jericó e em Gigal. Esses grupos de candidatos a profeta ficavam ali por conta dos profetas e eram chamados de filhos dos profetas. Não é que fossem filhos legítimos biológicos, mas a paternidade, o princípio de cobertura espiritual, amor, dedicação, fortalecimento do discípulo era muito forte ali. Qual era a agenda desse lugar? Eles viviam principalmente para entender as Escrituras, a prática da oração e também a dependência do sobrenatural. Eram as 3 matérias desse seminário. Não tinha tanta matéria como tem hoje. Esse trabalho é tido como o primeiro seminário teológico da história. E esses meninos começavam a ver os profetas e admirá-los, porque eles eram homens de Deus. E quando você tem um homem de Deus, é natural que pessoas se sintam movidas a também serem chamados para o ministério, viverem o ministério. E aí, a casa onde se reuniam era uma casa estreita, era uma casa com limitações, e apareceram outros candidatos, mais gente querendo aprender, mais gente querendo usufruir da glória de Deus, e ser voz profética de Deus. Então, um dos alunos vira para Eliseu e fala: Eliseu, a casa está apertada, nós queremos ir lá no Jordão, cada um tirar um tronco de árvore, e nós vamos trazer para cá as vigas, e nós vamos aumentar a casa. O Eliseu falou: boa ideia, pode ir. Aí o candidato a profeta falou: você não pode ir com a gente não? Ele falou: tá, eu vou. Eles foram, chegou lá cada um com um machado, e ó, os candidatos a profeta, machadando lá, cortando árvore, lá pelas tantas um grita: ei, o ferro do meu machado caiu na água. E era emprestado. Problemão, tá? Problemão, porque um ferro de machado era uma coisa cara, e seminarista já era duro desde aquela época. É sério. Um candidato a profeta, se ele tivesse que pagar o ferro do machado, talvez tivesse que ficar em serviço escravo durante um período, até compensar o valor do machado. O profeta Eliseu fala: onde é que caiu? Ele falou: caiu ali. O profeta pega um galho, joga no lugar, o machado flutua, ele pega o ferro do machado, encaixa novamente na madeira, e ele volta a cortar. Queridos, o machado representa o poder para fazer o trabalho. Não se corta uma árvore sem machado. Na nossa vida, muitos de nós estamos às vezes querendo cortar as árvores,
mas perdemos o ferro do machado. Madeira na árvore faz até barulho, mas não corta. Esse é o momento em que ou tem ferro no machado ou a obra parou. E é nesse momento que a gente entende o quê? Que na igreja precisamos perceber que sem o poder de corte, ou seja, sem o poder, a orientação, o vigor do Espírito Santo, nós não vamos cortar nada. Pastor, eu quero cortar, e eu quero cortar mais. Eu quero cortar e eu quero machado afiado. Eu não quero cortar uma bananeira, eu quero cortar um carvalho, eu quero cortar um pau-brasil, eu quero cortar uma árvore próspera, que eu possa edificar uma casa, que eu possa fazer uma construção sólida. Como é que eu faço para fazer algo maior? Bem, se você deseja viver algo maior com Deus, eu tenho alguns conselhos, queria que você pegasse, eu não quero me demorar aqui. Primeiro, se você deseja viver algo maior com Deus, tenha uma mentalidade empreendedora. No versículo 1 diz: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. O discípulo de profeta falou: tem gente querendo entrar para a casa de profeta. Nós temos que botar uma placa lá, não tem vaga. Não foi isso que ele falou, não. O que ele disse? Nós temos que expandir. Ao invés de dizer que não tem vaga, nós temos que abrir vaga. Ao invés de dizer, não venha para cá, porque nós não temos como te acolher, nós temos que dizer, venha para cá que nós vamos arrumar um jeito de te acolher. A visão aqui é empreendedora. A casa de profetas precisava ser aumentada. Quer um exemplo claro disso? Se a Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, como você pode pensar que Deus não quer que você avance? Você é a menina dos olhos de Deus. Não fala, o apóstolo, o pastor. Não, ele fala, você, cada pessoa. Pastor, mas a minha vida não tem esse brilho todo, não tem isso tudo. Talvez porque você não percebeu aonde Deus quer que você brilhe. Talvez porque você não entenda aonde que você tem que cortar. Talvez que você não saiba, talvez qual é a árvore que você tem que abater. Mas você é a menina dos olhos de Deus. Segunda colocação aqui. A Bíblia diz que Deus ama Vê, gente. O mundo? Sim ou não? Porque Deus amou o mundo. Se Deus ama o mundo, e nós temos bilhões de pessoas perdidas, como é que Deus não quer que a obra avance? Eu não gosto de pensar de forma empreendedora, que eu tenho medo de parecer que eu sou uma pessoa megalomaníaca, que eu sou uma pessoa gananciosa. Olha só, para ser ganancioso não precisa crescer não. Tem gente que não avançou nada na vida, que é marrento. Para ser vaidoso, não precisa ter nada não. Tem gente que tem vaidade de não ter nada. Não, eu sou na simplicidade. Eu adoro passar fome. Vai caçar. Mentirada. Gente falsa. Quantas vezes a gente acha que o sucesso leva a vaidade? Ei, bobagem dizer isso. Tem gente que só tem sucesso e é vaidoso, não ouve ninguém, não pede para ninguém ajudar, não pede opinião de ninguém, não vem num café como esse, que não tem nada para aprender. Queridos, esse texto deixa claro que o crente tem que ter uma visão de crescimento. O candidato a discípulo, o candidato a profeta disse, vamos aumentar. O Eliseu falou, visão é essa, é isso mesmo, vamos expandir, recuar jamais, vamos avançar. É por isso que Isaías vai dizer para a gente, Isaías 54:2, amplie o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações,
Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. É por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, eu dei profeta, eu dei pastor, eu dei apóstolo, eu dei evangelista, eu dei mestre, eu dei para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles cumpram o ministério deles, ou seja, eu dei vocês para capacitar o crescimento. Aperfeiçoamento é crescimento, é avanço. Agora tem um monte de gente que vive o ministério de manutenção. A mesma forma de trabalhar de 5 anos atrás é a mesma forma de trabalhar de hoje. O mesmo ministério de 7 anos atrás é o mesmo de hoje. Não mudou nada, não tem uma novidade, não tem nada. Gente, a vida está num dinamismo absurdo. As coisas estão evoluindo numa velocidade assustadora. Como é que você acha que o mesmo sistema de trabalho de 7 anos atrás funciona plenamente para hoje? Ué, vai acabar com o ministério de mulheres? Não, mas vai adaptar a forma de trabalhar. Vai acabar com o ministério de jovens? Não, mas tem que falar a linguagem dessa galera que está aí. Nós precisamos ter uma mentalidade empreendedora. Ah, não, eu sou de raiz assembleana. É mesmo? E daí? Não, eu sou de raiz batistossaura. A raiz da gente só define de onde a gente veio, não define quantos frutos a gente vai dar. Pelo amor de Deus, se não se alimentar de fonte certa, se não tiver adubo certo, se não tiver água, você pode vir da raiz que for, que não vai dar fruto é nada. Nós temos que ter uma visão empreendedora. E sabe de uma coisa, pastores? Câmeras em mim. Um monte de membro da igreja não é hoje top, porque a mentalidade empreendedora não está no nosso ministério. A igreja não é empreendedora, a igreja não vai avante, os membros da igreja estão tudo aqui, ó, parada. E aí, meu irmão, como é que está a vida? Difícil, sem dinheiro. E aí, meu irmão, e aí? Sem dinheiro. Como é que está, irmã? O casamento? É uma porcaria. E aí, jovem, casou, 5 anos de casado, como é que vocês estão? Ih, pastor, nem sexo tem mais. A vida não tem brilho, não tem prazer, não tem alegria, não tem dinamismo, tem nada. Por quê? Porque muitas vezes nós não criamos uma mentalidade de crescimento, de avanço na igreja. Na pandemia agora, meu irmão, que abriu de empresa lá na igreja, falei, olha, hora de fechar a empresa, não, hora de abrir. Só que você vai abrir por uma necessidade do momento. Por exemplo, galera de TI, nadou em dinheiro, todo mundo transmitindo live o tempo inteiro, todo mundo precisando de internet, os caras deitaram e rolaram. Um monte de gente lá investiu nisso. O outro lá começou a fazer máscara bordada, máscara não sei o que lá, um monte de gente lá foi inventando moda. O outro começou a inventar uns kits para entregar em casa. Aí, olha, kit na roça, época de junho, né? Aí entregava com quindim, com salsichão, com não sei o que lá, entregava prontinho. Você faz a fogueira dentro de casa. Cada um inventou uma moda para ganhar algum extra. Visão, empreendedorismo. Gente, às vezes o membro da igreja pede para você orar, pastor, e fala assim, pastor, ora por mim, para Deus abençoar a minha empresa. Deus não quer abençoar essa empresa. Esse cara está 7 anos fugindo do ministério pastoral. Esse cara ia ser pastor de uma igreja, ia arrebentar, Deus ia mover a vida dele, e ele estava pedindo, Senhor, abençoa a minha empresa. Que nada, uma empresa de fome, tem que vender o almoço para jantar. 7 anos de luta, fora da onde Deus o chamou, mas não, a gente não incentiva o cara, fala, larga esse negócio, rapaz, vai ser pastor, rapaz, vai cuidar de gente, vai atender o teu chamado, não tenha medo, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás.
Empreendedorismo não é só em empresa não é só para ganhar dinheiro não. O patrimônio da nossa igreja hoje, já imaginou, se eu tivesse feito isso para mim, se eu tivesse conseguido, pô, ia ser milionário, e daí? Se eu conseguisse transformar o que a igreja fez em algo meu, eu ia ser uma porcaria talvez. Mas a igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja hoje está fazendo um monte de coisa linda, inspirando um monte de outras igrejas. Nós temos uma rede de apoio a igrejas, chama Rede Supere. Você bate na internet depois, Rede Supere. É uma rede de apoio a igrejas. E nós estamos apoiando outros para sonhar mais alto. Já tem igreja falando, pastor, comunidade terapêutica, vou montar uma zinha também, porque eu posso cuidar, eu não tenho como cuidar como vocês de 120 homens, mas eu posso cuidar pelo menos de 20, aí o outro cuida de 10, o outro cuida de 30, depois viraram milhares. Tem crente que nunca cresce, parece criança, vive magoadinho, vive com aquele pensamentozinho pequeno. Ah, pastor, eu gosto de igreja pequenininha, eu odeio. Porque igreja pequenininha, no início é normal, mas um bebê que não cresce está doente. Tem 50 anos na igreja, está com 20 pessoas, tem alguma coisa errada. Eu sei o que é ter igreja de 20 pessoas, eu sei o que é você ficar sozinho, eu sei o que você não tem ninguém para te ajudar, eu sei o que você se preocupar, da montagem do som, até a visita no hospital, tudo é contigo. Você é doido que eu quero isso para a minha vida? Eu quero um ministério compartilhado, eu quero que o irmão diga, pastor, ó, quero avisar para o senhor, que o fulano de tal, está no hospital, já fui lá visitar, já mandei um abraço do senhor para ele, que eu sabia que o senhor ia mandar mesmo, está tudo certo já, ele se sentiu amado, enquanto ele está lá eu estou aqui, e a obra está avançando, sim ou não? O reino é de Deus, todos somos filhos. Que história é essa de bancar o super-homem, querer fazer tudo sozinho? Meus amados irmãos, nós temos que ter uma visão empreendedora. Quando você tem um joguinho lá, aquele negócio de PlayStation, você vai num joguinho, muda de fase. Tem um monte de pastor que precisa mudar de fase. Precisa falar como eu vou avançar, como eu vou crescer, como eu vou mobilizar esses adolescentes para serem pregadores. Minha preocupação hoje, porque eu quando era pequeno, eu pregava na salinha lá, eu falei, ó, virei para o líder das crianças lá, falei, bota os molequinhos para pregar, bota eles para pregar, eles vão pregar, filma eles pregando, mostra o pai deles pregando, nós vamos ter que ensinar de pequeno a vibrar com o altar. Meus queridos irmãos, o que você faz para o seu crescimento pessoal? Você estuda? Você faz um curso? Que tipo de vídeo você assiste? Ah, não, eu assisto um vídeo de um profeta que entrega a revelação. Irmão, olha só, legal a revelação, profeta, bacana. Você vai viver de revelação de profeta para os outros? Você tem que aprender alguma coisa para profetizar na vida de alguém. Você tem que ter seu conteúdo. Você tem que estudar, avançar. Você tem que ler. Você tem que conhecer a Escritura. Qual é a sua visão para o seu corpo? Ah, pastor, ministério me consome, eu estou aí com 280 quilos, cada um tem a barriga que merece. Ah, pastor, mas eu não estou tendo tempo. Você é o templo do Espírito Santo, Deus conta com você. Se você não fizer uma caminhada, se você não se cuidar, você vai ficar ruim. Você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus quer um programa de vida em que você morre e o evangelho perde um valente que nem você? Estou com um pastor lá agora, estou esperando só ele sair do hospital. Bateu na trave. Quando ele sair do hospital, eu vou pegar ele firme. Ele não é do nosso staff não, mas ele é um pastor mesmo da igreja, querido, amado, mas está lá, correndo risco de vida. Pegou o Covid, cheio de problema de saúde,
Covid junto com os problemas de saúde, quando somou tudo aí, estou eu daqui a pouco perdendo um valente de Deus, um homem de Deus. Saí de lá agora, meu irmão, botei uma conversa com ele boa. Falou, ó, você vai emagrecer tantos quilos em tanto tempo. Está aqui o nutricionista aqui, ó, você vai emagrecer, você vai se cuidar. Vou perguntar para tua mulher toda semana. Nós temos que cuidar. O que você está fazendo pelo ministério? O que você está fazendo no social? Você tem social, irmão? Não, eu só encontro com os irmãos na confraternização da igreja. Só? Você nunca come uma pizza com ninguém, não? Você nunca come um cachorro quente com ninguém? Você não tem um momento assim de descontração? Não. Você é máquina. Segunda Reis 6:2 vai dizer: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. A iniciativa foi, nós temos que ampliar, mas nós vamos lá cortar a árvore. Eu estou disposto a pagar o preço. Ser empreendedor só no mundo das ideias, esquece, nem começa. Ser empreendedor no reino de Deus envolve ir para o Jordão cortar a árvore. Irmão, já cortou a árvore? Tu já pegou um machado e tentou cortar uma lenha? Meu irmão, já tentou, pastor Zé Carlos? Difícil demais. Meu Deus, você bate com aquilo assim, ó. Nossa, não é fácil não. Não sei que você esteja cortando uma bananeira que é mais leve, sei lá, mas você cortar uma árvore mesmo, é como se você estivesse batendo num ferro. Eles disseram: nós não queremos conforto, nós vamos lá cortar a árvore. A gente está aqui para estudar a palavra, nós estamos aqui para aprender a ser profeta, mas nós vamos lá cortar a árvore, porque se tiver que fazer, a gente faz. Se a nossa igreja chegou onde chegou, eu lavei muito banheiro, eu varri muitas vezes, e até hoje, o primeiro a catar um papel no chão sou eu. Todo mundo sabe, se um papel cair no chão da igreja, eu cato. Se uma lâmpada estiver acesa lá no canto lá, eu vou lá apagar. Quando alguém deixa a luz acesa, vê que eu estou indo naquela direção, ele sai correndo. Já apaguei, pastor. Porque é a nossa paixão, é a nossa vida, é o nosso Deus. Nós temos que empreender com inteligência para Ele. Segundo lugar, se você quer fazer algo maior com Deus, não caminhe sem parceiros com o mesmo propósito. Não caminhe sem parceiros com o mesmo propósito. Você não tem uma automotivação suficiente para tudo. Tem hora que o negócio é complicado, tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dói, sim ou não? Tem hora que é complicado. Aí, olha o que diz o versículo 2: cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. O que ele disse? Vamos cada um de nós com machado e vamos começar a cortar a árvore. Quando um estiver cortando aqui e ele estiver cansado, ele vai olhar para o lado e vai ver o outro batendo. Quando esse daqui, o machado, cair da mão, e caiu da mão, que ele tiver vontade de sentar, ele vai olhar para o lado e vai ver que alguém não parou. Quando um estiver meio cansado, passando a mão, tirando o suor, o outro vai falar para ele assim: estamos juntos, fulano, vamos lá, vamos lá. Para a gente fazer alguma coisa maior com Deus, a gente precisa de gente que nos incentiva, de gente que nos motiva, de gente que pega com a gente no chifre do boi. Foi o que aconteceu aqui. Muita gente fala: eu gosto de fazer tudo na igreja, que eu gosto de fazer perfeito. Você não é perfeito, é sua opinião que você está fazendo perfeito. É melhor um monte de gente fazendo mais ou menos, que você querer fazer perfeito tudo, porque você é limitado. Pastor, mas um monte de gente fazendo mais ou menos, o somatório de um monte de gente mais ou menos, é 1000 vezes melhor do que você dando o seu melhor de perfeição. Porque eu gosto de fazer as coisas muito perfeitas. Tem gente que fica nesse papo e não faz nada.
Eu só vou fazer quando a igreja atingir o nível tal. Eu só vou fazer quando a igreja tiver o dinheiro tal. Ei, tem dinheiro que só vai brotar na tua vida, no teu ministério, quando você tiver um desafio maior do que o teu dinheiro. Enquanto você achar que o dinheiro vai chegar para depois você fazer, o dinheiro não vai chegar. O dinheiro vai chegar como uma experiência de fé, não como uma experiência de tranquilidade, de provisão antecipada. Ei, esquece. Quem está recebendo essa palavra aí, diga amém. Meus queridos, um cavalo puxa 1 tonelada, um cavalo. Aí fizeram uma pesquisa, uma experiência, botaram 2 cavalos. Eu li que 2 cavalos puxam quase 20 toneladas. Parece que quando um cavalo olha para o outro, fala assim: eu puxo mais que você. Aí o outro fala aqui assim: é ruim, eu que puxo. Eu não sei, um motiva o outro de alguma maneira, e um puxa um valor, o outro puxa outro valor, mas eles juntos, eles puxam esses valores multiplicados e não somados. Sinergia. Quando a gente tem gente com a gente multiplica o potencial da igreja. Você tem que fazer amizades aqui, ouvir esses homens de Deus, ter pessoas que te aconselham, que te ajudam. Por isso que na igreja tem que ter discipulado, na igreja tem que ter classe, na igreja tem que ter reunião dos homens, tem que ter coisa para fortalecer as pessoas, para ter olho no olho, para ter cheiro, para ter apoio, para ter motivação, porque senão fica difícil. Queridos, terceiro lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, não se abata com as dificuldades, elas não são o fim da sua história. Não se abata com as dificuldades, elas não são o fim da sua história. Dá uma olhada no que aconteceu. O cara está lá machadando, lá cortando, lá pelas tantas o ferro do machado, saiu do cabo do machado, e caiu aonde? Dentro d'água. Quem aqui já foi no Rio Jordão? Levanta a mão. As águas não são tão limpinhas e tão clarinhas para a gente ver o fundo. Quando cai no fundo, é difícil achar. E ele dá um grito, porque ele fala: perdi meu potencial de corte, não tenho como trabalhar, não tenho como fazer, e pior, ainda é emprestado, não sei nem como vou pagar. Bateu um desespero. Perder o machado significa perder o que de mais importante temos para realizar o plano de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você: onde foi que você perdeu o teu machado? Talvez o machado da alegria. Você está no ministério, você até está fazendo coisa boa, mas você não está feliz mais. Onde você perdeu o seu machado do entusiasmo? Quando alguém vem trazendo uma sugestão para você, uma ideia, você já fica doido para aquele irmão sumir dali. Fala: não me dá mais ideia não, estou dando conta nem do que tem. Porque você por dentro, você está sem o machado do entusiasmo. Talvez alguns tenham perdido o machado da santidade. E a tua boca e o teu coração falam muita coisa que não vem de Deus mais. Talvez você perdeu o machado da simplicidade. E porque teu ministério avançou, você está se achando maior que os outros, melhor que os outros. E você só fala agora com os caras do nível A. Porque os caras do nível B e C é Zé Ruela. Qual foi o machado que você perdeu? Pastor, eu perdi o machado no dia que eu tive um problema familiar. Porque eu tive um problema com meu filho, e aquilo acabou com a minha vida. Eu cuidei do filho de um monte de gente, e meu filho começou a enfrentar problemas. Deixa eu te falar uma coisa: um líder de ministério de família, o filho dele se envolveu com droga, ele quis parar o ministério, ele quis parar, ele falou: eu cuido das famílias, eu oriento, e agora meu filho com droga, pastor. E o que foi dito para ele? Foi dito para ele o seguinte: cara, tem filho de traficante que não usa droga.
Tem gente que vende droga e o filho não quer saber de droga. Você nunca usou droga, mas o diabo agora quer te culpar. Você pode ter errado como pai, não tem um pai que não errou. Agora o seu filho tem ido para a droga, uma opção dele, uma decisão dele, que o diabo quer jogar na tua conta para te paralisar. Você quer ver o teu milagre? Não pare. Você quer ver a tua abundância? Não pare. Que o diabo quer te parar, e ele tocou no mais fraco. Tem até uma música da Léa Mendonça: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atingiu um dos meus. Qual pastor que nunca chorou com uma canção como essa? Qual o pastor que nunca chorou com uma canção como essa, por um filho de sangue ou por um filho espiritual? Meus amados, não se culpe, não se abata, não se perca, não se entregue ao fracasso. O Senhor quer te devolver o teu machado. O Senhor pode pegar um machado afundado e fazer flutuar, e dizer para você: pega o teu machado. Muitas vezes podemos momentaneamente estar sem o machado, e a gente fica desesperado, porque a gente fala: não quero mais saber, mas agora a minha vida é um ministério, é o meu emprego. Queridos irmãos, tem muita gente aí cantando, pregando, profetizando, anunciando. Deixa eu te falar, já perdeu o ferro do machado há muito tempo. Está só com o cabo do machado, bate na harpa, é um barulho danado. Pá, 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 só barulho, não corta nada. Você está preocupado que os outros estão aí fazendo barulho, tirando onda que faz barulho? Ei, se apegue com os homens de Deus que estão cortando de verdade. Seja humilde para aprender com eles, vá em frente na sua caminhada, acredite que Deus é com você, e pare de ficar ouvindo os que ficam batendo só vara, pedaço de pau de machado, cabo de machado na árvore, e fazendo você acreditar que eles estão abafando. Não estão, está todo mundo com a sua luta. Aliás, pastor é um bicho que tem que ser estudado também no seu coraçãozinho. Às vezes a gente se alega muito com a derrota de alguém. Isso é demoníaco. Eu aprendi uma coisa na vida, quero compartilhar com vocês. Nunca julgue ninguém. Um dia muda a tua vida. Um dia muda a tua vida. Um dia você dorme pai de um menino bonito. No dia seguinte você acorda pai do menino morto. Num dia você dorme o pastorzão da igreja. No dia seguinte você acorda, tem uma rebelião que já tem 3 anos que está sendo construída e você não viu. E esgarça o seu ministério assim, ó, do dia para a noite. Ah, não, porque o cara ali é divorciado. Ah, porque o filho dali se perdeu, porque o pai não deu atenção. Para de dar explicação para o problema dos outros. Vai cuidar da sua vida. Ore pelos outros e peça a Deus misericórdia, para que aquilo que abateu o outro não venha sobre a tua vida. Nós precisamos pedir uma unção de misericórdia nos nossos corações como líderes, porque muita coisa não acontece, porque a gente não chora, não se importa com o machado dos outros que já caiu. Queridos, em quarto lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, lembra que o teu machado é emprestado. Teu machado é emprestado. Você está crente que você tem dom, talento, que você tem potencial, habilidade, capacidade de gestão, capacidade de administração financeira da igreja, que você tem um potencial de mobilização de líderes incrível. Ei, teu machado é emprestado, cara. É Deus
que tem esse dom, talento, capacidade, habilidade, essa coisa toda, esse favor de Deus, essa pessoa que botou dinheiro no ministério, essa pessoa que ofertou, esse que apoiou, esse que orou por você, esse que chorou contigo no dia mais difícil. Deus é que está à frente disso. O profeta está dizendo: ai, o machado é emprestado. Ele sabe que vai ter que pagar uma conta, porque quando Deus empresta, Ele vai querer que você devolva e funcionando. Ah, olha, eu peguei teu machado afiado, eu arrebentei a ponta do machado toda, ele não está cortando nada, estou te devolvendo o machado que não funciona. Você acha que alguém quer um machado que não funciona de volta? O que o cara vai falar? Amigo, você foi lá e cortou, agora você afia o machado, me entrega o machado afiado. Eu te emprestei funcionando, você tem que devolver funcionando, sim ou não? Quem está me entendendo, diga amém. O teu machado é emprestado. Não pega para você a honra do que não é teu. Não pega para você a glória do que foi Deus que fez pela misericórdia dele. Eu podia ser pastor de uma igreja pequenininha, lá num lugar horrível, que você nunca ia saber que eu existo. O resto eu ia ter que me resgatar lá. Porque eu podia estar numa maior dificuldade, eu podia estar num maior problema. Deus me abençoou, me deu a chance de vir aqui conhecer homens de Deus, conhecer vocês, compartilhar a palavra. Olha que privilégio. Tomei até café gostoso ali agora há pouco, salada de fruta, pão de queijo, aleluia. Olha que honra que eu estou tendo aqui. Ah, Senhor, eu sei que o machado é emprestado, obrigado por esse privilégio de hoje, obrigado Pai, obrigado Senhor. A honra é dele. Em quinto lugar, se você quer fazer alguma coisa maior com Deus, valorize a presença dos homens de Deus na sua caminhada. Valorize a presença dos homens de Deus. Como assim, pastor? O candidato a profeta falou: nós vamos lá no Jordão cortar madeira. Aí o Eliseu falou: podem ir. O que ele falou para Eliseu? Você não vai com a gente não? Vem com a gente. Ele nem sabia o problema que ia ter, mas ele sabia que ter homens de Deus na vida dele seria o suporte, seria a ajuda para o momento que viria e sempre vem. Tem muita gente que monta ministério em cima de traição. Quer montar um ministério? Não sou contra não, mas faz bonito, sai com honra, conversa, dialoga. Se é Deus está te chamando, você não precisa tentar roubar a ovelha de ninguém não, até porque a ovelha é de Jesus. Aí não valoriza o homem de Deus que fez o casamento, apresentou o filho, ordenou o ministério, e fica pedindo: Deus me abençoa na minha rebeldia. Não rola assim, não é desse jeito. Pode até crescer o ministério, pode até crescer, não significa que é abençoado. Pode até avançar, humanamente falando, não quer dizer que tem raízes profundas no espírito. Você tem que valorizar as pessoas que investem na sua vida, os homens que tentam fazer capacitação na sua vida, as pessoas que te aconselham. Às vezes não é nem pastor, mas é um homem zeloso com Deus, uma senhora, uma diaconisa, cheia do Espírito Santo, que fala: meu pastor, eu acho que esse caminho pode ser perigoso, meu pastor. Ela fala com zelo, com amor, mas aí vai o pastorzão e fala: eu não ouço ninguém, que eu sou campeão. Não é campeão, não é campeão, não é. Deus é o campeão, nós somos do time, e porque Deus venceu, nós somos do time, a gente celebra junto. Nós não podemos deixar de valorizar os homens de Deus na nossa vida. Eu tenho meu pai é pastor há mais de 50 anos. Você acredita que até hoje ele corrige sermão meu? Você acredita? O meu ministério cresceu mais do que o do meu pai. A visibilidade, mas cara, ele é meu pai. E ele fala: Júnior, você hoje falou aonde? Era onde? Sério? É desse jeito. O que eu faço?
Ah, pai, falei não. Falou sim. Ah, você está de perseguição, pai. Não, você falou. Não era aonde, era aonde. Não era aonde, aonde. Assim, estou dando exemplo. Uma coisa de português. Tá bom, pai, tá bom, vou corrigir. Sabe por quê? Porque eu não vou abrir mão de um homem de Deus na minha vida, não. Porque eu sei da influência que isso traz. Querido, uma pessoa se afastou da nossa igreja. Sabe qual foi o motivo? Ah, nessa igreja trabalha muito. Teve a cara de pode falar isso. Aqui trabalha muito. Célula, discipulado, e trabalho. Não, aqui não. Aqui é muita coisa. Uma outra mulher foi no gabinete com o marido. Chegou lá, falei um monte de coisa para o marido. E ela assim, tá vendo? E eu só pensando, vai chegar a tua vez. E eu falando para o marido, cara, isso não pode ser assim. E ela, é isso. Aí, lá pelas tantas, depois de 15 minutos, eu virei para ela. E falei para ela só 3 minutos. Falei, mas fulana, mas você também tem que ser compreensiva nisso. Você não pode fazer assim. Pronto, nunca mais voltou na igreja. Qual o valor de um homem de Deus na vida dessa pessoa? Qual o valor de uma cobertura? Qual o valor do amor? Qual o valor da igreja? Em sexto e último lugar. Que bom, esse animou, obrigado, hein? Em sexto e último lugar, se você quer realizar algo maior com Deus, acredite num Deus de ações inexplicáveis para te favorecer. Acredite num Deus de ações inexplicáveis para te favorecer. O machado caiu na água. Poxa, o ferro do machado caiu na água, ele é pesado. O camarada grita, ei, o meu machado caiu na água, eu estou perdido. O Eliseu vira para o candidato a profeta e fala assim, aonde que caiu? O candidato a profeta fala, aqui, ó, nesse ponto aqui. Alguém pensou, será que Eliseu vai mergulhar? Será que Eliseu vai mandar todo mundo mergulhar, fazer um cerco na região, tentar achar? O Eliseu pega um galho de árvore e joga dentro d'água. Qual o sentido disso? Tem um ferro no fundo da água. Ele joga um galho para boiar. Alguém podia pensar assim, galho na água ser jogado, é Eliseu? Deixa eu te explicar. Quando Eliseu jogou o galho na água, o galho boiou. Eles viram o natural. De repente, o ferro do machado flutuou. Eles viram o sobrenatural. Eliseu queria que eles entendessem, nunca espere só o natural. Toda vez que eu estou agindo, após o natural, entra o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Meus amados, Moisés estava conduzindo o povo de Deus pelo deserto. Quando Deus disse que ia enviar um anjo para ir adiante do povo, Moisés protestou na hora. Ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Falou, ó, só vou com o teu sobrenatural. Vai mandar anjo não, eu quero o Senhor. Eu quero o melhor, eu quero a tua unção. Quero concluir contando uma experiência interessante. Eu era pastor lá em Ipatinga, Minas Gerais, e eu fui convidado para fazer uma série de conferências numa igreja, que é a terceira igreja batista de Campos dos Goitacazes. Quando eu ia pregar numa série de conferência dessa, de tarde, gente, não tinha como dormir.
Era estudando, orando, estudando, orando, estudando, orando, estudando, clamando pelo nome de Deus. Senhor, que todo mundo se salve lá hoje, porque essas conferências nas igrejas batistas, alguns aqui sabem como é que é, era para levar visitante, conferência evangelística. E eu vivi uma guerra. O pastor Joelso, que era o pastor da igreja, falou: Josué, se quiser dar uma descansada, eu falei: tá, tudo bem, pastor. Não consegue. É lendo a mensagem, é lendo o texto bíblico e orando, e falou: Deus, me usa hoje à noite. Chegou de noite, estou eu lá na igreja, lotada a igreja, quando apresentou visitante, um monte de visitante, e eu, um jovem pastor, com a responsabilidade de trazer um recado para converter o coração de alguém, e canta a música, e canta outra, e faz oração, e ofertório e tal, e eu frio, gelado. Tinha uma banda cantando, Banda e Voz, lembra do Banda e Voz? Eles já estão no final de carreira, mas eles se reuniram e estavam lá cantando o Banda e Voz. Eles estão cantando lá, e os caras cantando, e está chegando a minha hora, eu sei que vai ser a última música já, e eu não estou sentindo nada, eu estou frio, e eu tenho que pregar para levar a gente para o altar de Deus, para converter coração a Jesus. Meu Deus do céu, e eu estou frio, não estava sentindo nada. A minha mulher estava do meu lado, e ela não está compreendendo o que eu estou vivendo de crise ali. Eu fiz uma oração, eu virei para Deus e falei: Deus, se eu não sentir nada do teu Espírito aqui agora, eu não vou subir não. Eu vou virar para o pastor e falar: pastor, canta mais uma música aí que não vai dar não. Eu não vou subir, eu não subo para aquele altar, enquanto o teu Espírito não derramar algo sobre a minha vida. Eu preciso disso, eu estou frio, Senhor, eu estou frustrado, eu orei de tarde, eu estudei, eu fiz a minha parte, Senhor, o que está acontecendo? Nisso veio o momento da última canção, e aí o Banda e Voz canta uma música que eu nunca tinha ouvido, e a música diz assim: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Gente, aquele negócio tomou minha alma, começou a aquecer os braços, eu fui ficando arrepiado, o coração começou a bater, eu comecei a falar: o Espírito Santo está nesse lugar. Quando eu fui para o púlpito, eu já sabia que era Ele que ia fazer, eu já sabia que Ele estava à frente, Ele me tomou, Ele ouviu a minha oração. Quando fiz o apelo, não precisava nem pregar, era só fazer apelo, não precisava nem pregar, porque o Espírito ia fazer, já estava certo. Querido, nós temos que acreditar que ações inexplicáveis virão sobre as nossas vidas, se for necessário para nos favorecer. Nós somos o alvo do Senhor. Mas eu já perdi muito tempo, eu errei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso não foi bom e tal, já fechei uma igreja. Irmão, vai viver de passado? Vai viver de frustração? Eu queria terminar dizendo que Deus tem um plano para a tua vida, e esse plano não é cancelado por causa da tua burrice. Deus tem um plano na tua vida que não é cancelado por causa da tua mania, não é cancelado por causa do teu pecado. Ele é um Deus que tem amor em profundidade suficiente para te perdoar, para transformar teu coração e para recomeçar com você.
Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é do filho pródigo. Moleque safado. Pediu herança de um pai vivo. Estourou tudo na gandaia. Mas não deixou de ser filho. A gente é assim. Os filhos apronta, fala, faz pirraça, grita no shopping. Todo mundo fica achando que você não dá educação nenhuma. Você passa a maior vergonha. Você ama. Compra às vezes o que você não tem dinheiro para comprar, mas você compra porque você quer fazer um carinho naquele filho. Se você consegue isso, imagina Deus com a gente. Ou você acha que você ganha de Deus? Você acha que você consegue amar mais seu filho que Deus ama você? Ah, você está de piada, né? Você quer me contar uma piada? Você já contou. Eu queria fazer uma oração pela tua vida. Se hoje Deus está falando com você, pega o teu machado e começa uma nova história. Pega o teu machado e dá um corte que você nunca deu. Pega o teu machado e vai para as árvores que você nunca quis olhar para elas. Pega o teu machado da alegria, do entusiasmo, da fé, da santidade, da empolgação, do amor. Pega o teu machado do profético. Pega o teu machado da paixão. Pega o teu machado. Pega o teu machado. Se hoje Deus está falando com você, ó, hoje é dia de você pegar um machado que ficou lá atrás. Eu queria que você ficasse de pé e eu queria orar pela tua vida. Pedir que Deus te abençoe. Eu não sei qual é o machado que ficou pelo caminho, mas eu sei que Deus tem poder para trazer de volta. Senhor, cada um de nós sabe o machado que ficou pelo caminho. Cada um de nós sabe o machado que está fazendo falta. Deus, com a tua misericórdia vem sobre nós. Perdoa os nossos pecados. Move o nosso coração em direção ao centro gravitacional da tua vontade. Senhor, por favor, começa algo incrível, inédito, inesperado, fantástico na vida de cada pessoa aqui. Que os ministérios aqui sejam determinados, sejam empolgados, sejam valentes e sejam dependentes do Senhor como nunca foram antes. Faz algo exponencial ainda em dezembro no ministério e na vida de cada obreiro aqui, porque nós cremos no teu amor e na tua provisão. Nós cremos no flutuar do nosso machado. Em o nome de Jesus nós te agradecemos por isso. Amém.